Hoje eu decidi finalmente contar uma experiência que tive há alguns anos. Já faz um tempo, mas até agora eu não consigo esquecer o que aconteceu. Por motivos pessoais, vou chamar isso de uma lembrança estranha. E não vou revelar meu nome verdadeiro. Podem me chamar de João. O que vou contar aconteceu na casa de campo da minha família, em Caruaru, Pernambuco, onde a gente costumava passar alguns finais de semana. E o que me assombra até hoje é algo que sempre considerei lenda, até o dia em que vi com meus próprios olhos: a caipora. Na época, eu tinha uns 17 anos e sempre fui o tipo de pessoa cética que não acreditava muito nessas histórias de seres folclóricos. Meu avô, no entanto, sempre contava as histórias da caipora como se fosse uma verdade incontestável. Ele falava que era uma criatura da mata, protetora dos animais, que gostava de brincar com as pessoas que entravam em seu território e às vezes até os assustava jogando pedras e assoviando. Segundo ele, a caipora podia ser cruel se alguém desrespeitasse a natureza. Eu sempre ouvia essas histórias com um sorriso no rosto, achando que eram apenas histórias para entreter crianças. Mas naquela noite, descobri que meu avô tinha mais sabedoria do que eu imaginava. Era um fim de semana comum. Meus pais, meus tios e primos estavam na casa, que ficava cercada por uma grande área de mata fechada. A casa dos meus avós era um refúgio da correria da cidade, e o silêncio da mata à noite era quase absoluto. Mas como acontece em todas as famílias, sempre tinha aquele primo que adora provocar e desafiar as regras. No meu caso, era o Pedro, meu primo mais novo, que também estava lá naquele final de semana. Na noite em questão, eu e Pedro decidimos fazer algo que nunca fazíamos: sair para explorar a mata à noite. Sempre ouvíamos nossos avós dizendo para não ir longe, especialmente depois do entardecer, porque a mata guardava seus próprios segredos. Mas como bons adolescentes teimosos, ignoramos esses avisos. Munidos de lanternas e com a típica confiança juvenil, resolvemos nos aventurar. Caminhamos por uma trilha que conhecíamos bem, usada durante o dia para caminhadas em família. O ar estava pesado, mais quente do que o normal, e a escuridão parecia ainda mais densa do que costumávamos sentir à noite. Quando estávamos longe o suficiente da casa para que as luzes não fossem mais visíveis, um silêncio opressor tomou conta da floresta. De repente, o barulho natural dos grilos e o canto das aves noturnas simplesmente cessaram, como se a floresta estivesse prendendo a respiração. Foi então que ouvimos o primeiro som. Era um assobio agudo e longo, que ecoava entre as árvores. Pedro, que estava à frente, parou abruptamente e olhou para mim, com uma expressão que eu nunca tinha visto antes: medo genuíno. Eu, ainda incrédulo, tentei dizer a mim mesmo que era o vento, mas não havia vento. As folhas das árvores ao nosso redor estavam paradas e o ar imóvel. Aquele assobio vinha de algum lugar próximo, mas parecia se mover, cercando a gente. E então, logo depois do assobio, ouvimos risadas. Não eram risadas comuns, eram risadas curtas, cortadas, como se alguém estivesse se divertindo à nossa custa, mas de uma maneira que só fazia aumentar o desconforto. As risadas pareciam vir de todas as direções, o que fez com que nós nos entreolhássemos em pânico. Iluminamos a copa das árvores com nossas lanternas, tentando ver de onde vinham os sons, mas não havia nada à vista. Só que, de repente, minha lanterna iluminou algo. Era uma figura pequena, muito ágil, pulando de galho em galho. Seu corpo era escuro e seus movimentos eram rápidos demais para que conseguíssemos identificá-la claramente. Ela parecia brincar conosco, escondendo-se e se mostrando novamente de uma forma que me deu a impressão de que estava nos observando, testando os limites do nosso medo. Pedro começou a se mexer, inquieto, e eu não conseguia tirar os olhos daquela coisa. A figura se movia como um vulto entre as árvores, acompanhando a gente. E então, do nada, algo atingiu minha perna. Foi uma pedrada. Uma pequena pedra havia sido jogada na minha direção, e em poucos segundos, outra pedra atingiu Pedro. As pedras não vinham de um lugar visível, mas o som delas ricocheteando nas folhas e galhos estava claro como o dia. Tentamos andar rápido de volta para a trilha, mas a criatura não deixava. Ouviam-se mais risadas, seguidas por aquele assobio penetrante. Ela estava nos cercando. Pedro, agora pálido de medo, sugeriu que corrêssemos. E,
Sinceramente, foi o que fizemos. Corremos como nunca antes, com o som das pedras batendo nas árvores e o assobio da criatura ecoando por todo lado. No meio da corrida, senti um puxão forte no meu cabelo, como se alguém estivesse tentando me impedir de avançar. Me virei assustado, mas não havia ninguém. Pedro, que estava um pouco mais à frente, gritava para que eu corresse mais rápido. Quando finalmente avistamos as luzes fracas da casa ao longe, o assobio cessou. As risadas sumiram e o som das pedras parou. Era como se a criatura tivesse nos permitido fugir, satisfeita com o pavor que havia nos causado. Chegamos à casa ofegantes e cobertos de suor. Minha avó nos olhou com curiosidade, mas meu avô, ele nos observou com uma expressão que me deu calafrios. Ele sabia. Quando tentamos contar a história, ele apenas balançou a cabeça. Levantou-se e disse: "Vocês provocaram a caipora. Nunca voltem àquela mata à noite." Naquela noite, as coisas não terminaram ali. Já era tarde, e o silêncio na casa deveria ter sido reconfortante. Mas enquanto tentávamos dormir, ouvimos de novo aquele assobio. Primeiro longe, vindo da mata, mas depois, mais próximo, como se estivesse bem perto da janela. Eu me encolhi na cama, tentando ignorar o medo que me consumia, quando ouvi uma batida suave na janela do quarto. Como se algo estivesse lá fora, tentando nos lembrar que ainda estava por perto. As batidas continuaram por algum tempo, sempre espaçadas, e então, no silêncio absoluto, ouvimos o som de pequenas pedras caindo no telhado. Pedro estava no quarto ao lado, e eu sabia que ele estava ouvindo também. Ficamos acordados a noite toda, esperando o próximo som, o próximo assobio. Mas felizmente, isso nunca veio. Na manhã seguinte, Pedro e eu não falamos muito sobre o que aconteceu. Apenas evitamos olhar para a mata. O olhar do meu avô dizia tudo. Ele conhecia essas histórias e sabia o que havíamos enfrentado. Nos dias que se seguiram, fiquei tentando racionalizar o que aconteceu, mas honestamente não consegui. Aquela figura, os assobios, as risadas, as pedras, tudo aquilo me assombra até hoje. Nunca mais voltei àquela mata à noite. E agora, cada vez que ouço falar da caipora, não consigo mais rir como antes. Se você curtiu esse relato arrepiante e quer continuar explorando o lado mais sombrio das histórias de terror, não se esqueça de deixar o like. Isso ajuda a trazer mais relatos assustadores como esse para você. E claro, se inscreva no canal para não perder nenhum dos próximos relatos que vão te deixar sem dormir à noite. Hoje vou compartilhar uma experiência que ainda me deixa inquieto até hoje. E mesmo que eu tenha tentado racionalizar tudo o que aconteceu, algo me diz que aquilo foi muito mais do que apenas uma ilusão ou o cansaço me pregando uma peça. Essa história é real e até agora não sei ao certo o que vivenciei naquela noite. Vou tentar contar tudo em detalhes porque é uma memória que volta à minha cabeça de tempos em tempos, trazendo arrepios. Então, prepare-se, porque essa história me assombra até hoje. Há cerca de 4 anos eu fazia o trajeto entre Recife e Olinda quase toda semana. Naquela época, eu morava em Recife e costumava visitar meus pais em Olinda. Como sempre, eu fazia isso de carro, pois o trânsito à noite era muito mais tranquilo. E eu preferia dirigir sem me preocupar com o movimento intenso de pessoas e veículos. Esse trajeto nunca foi complicado para mim. Afinal, eu já estava mais do que acostumado com o caminho e sabia exatamente onde cada curva estava, onde havia sinalizações ou trechos mal iluminados. Era uma sexta-feira à noite e eu tinha saído de um compromisso em Recife que se prolongou mais do que o esperado. Já passava da meia-noite quando peguei a estrada de volta para Olinda. A princípio, tudo parecia normal e eu estava dirigindo de maneira relaxada. Eu lembro que estava com o rádio ligado, tocando músicas aleatórias enquanto eu pensava em tudo o que tinha acontecido naquele dia. As luzes das ruas iluminavam apenas parte da estrada e o resto ficava envolto na escuridão, o que dava um ar um pouco sinistro ao ambiente. No entanto, como eu disse, eu já estava acostumado com aquele trajeto, então não me preocupava muito com isso. A estrada estava praticamente deserta, o que não era incomum para aquela hora. Durante a maior parte do tempo, eu fui o único carro que avistei na pista. Isso me dava uma sensação de isolamento, mas como eu estava dirigindo há algum tempo por ali, não pensei muito nisso.
Estava ansioso para chegar em casa, tomar um banho e descansar. Então mantive meu foco na estrada e no trajeto. Foi então que de repente algo incomum aconteceu. Eu estava passando por um trecho mais escuro da estrada, onde a iluminação era quase inexistente, quando algo no horizonte chamou minha atenção. Era uma figura à beira da estrada, parada, imóvel. A princípio, achei que fosse algum morador ou alguém que estava perdido. Mas logo que me aproximei, vi que era algo diferente. Era um homem. Ele estava completamente vestido de preto, com um terno bem ajustado que parecia destoar completamente do ambiente. Seu corpo estava ereto, quase rígido, e ele parecia estar observando os carros que passavam, como se estivesse esperando por algo ou por alguém. Quando cheguei mais perto, vi que ele ergueu o braço em um gesto que parecia ser um pedido de carona, o que imediatamente me deixou desconfortável. Eu não sou do tipo que para estranhos no meio da noite, ainda mais em uma estrada deserta. Então, instintivamente, continuei dirigindo e tentei ignorá-lo. Mas aquele homem não era fácil de ignorar. Havia algo estranho nele, algo que me causou um calafrio instantâneo, mas eu não sabia o que era exatamente. Quando passei por ele, olhei rapidamente pelo vidro da janela e pude ver seu rosto, ou pelo menos tentei. O que me deixou ainda mais perturbado foi o fato de que, mesmo de perto, o rosto dele parecia vazio. Não sei explicar direito, mas havia algo errado com a face daquele homem. Era como se os traços faciais fossem indistintos, como se ele não tivesse feições bem definidas. Não consegui ver os olhos, a boca ou o nariz. Era como se fosse um rosto desfocado. Isso me assustou profundamente, mas continuei dirigindo, tentando racionalizar aquilo. Talvez fosse a iluminação ruim da estrada ou o cansaço que estava me fazendo ver coisas. Tentei não pensar muito nisso e continuei meu caminho. Só que, a partir desse momento, o ambiente dentro do carro começou a mudar. Depois de alguns minutos dirigindo, comecei a sentir um desconforto crescente. O ar dentro do carro parecia mais pesado, mais denso, e uma sensação de frio tomou conta de mim. Era um frio estranho, que não vinha do ar-condicionado, mas parecia invadir diretamente a minha pele, causando arrepios. No começo, pensei que era só nervosismo por causa do homem que eu tinha visto. Mas o desconforto aumentava a cada segundo, e eu não conseguia mais ignorar. Então, foi nesse momento que decidi olhar pelo retrovisor. Talvez fosse apenas uma maneira de me acalmar, de confirmar para mim mesmo que eu estava sozinho no carro e que tudo aquilo não passava de paranoia. Foi o pior erro que eu poderia ter cometido. Quando olhei pelo retrovisor, meu coração praticamente parou. O homem de preto estava sentado no banco de trás do meu carro. Sim, exatamente isso. Aquele mesmo homem que eu tinha visto parado na estrada agora estava no meu carro, como se ele tivesse simplesmente aparecido ali sem que eu percebesse. Ele estava sentado, imóvel, com o rosto virado para a frente, sem esboçar qualquer reação. E o mais aterrorizante era que seu rosto continuava sem feições, exatamente como antes. Era uma superfície lisa, sem olhos, sem boca, sem nariz. Apenas um espaço vazio onde deveria haver um rosto humano. Naquele momento, meu corpo entrou em choque. Senti meu coração disparar e o sangue fugir do meu rosto. A adrenalina tomou conta de mim e, instintivamente, pisei no freio com toda a força. O carro derrapou e quase saiu da estrada, mas eu não me importava com isso. Tudo o que eu queria era sair daquela situação, fugir daquele pesadelo que tinha se materializado no banco de trás do meu carro. Quando o carro finalmente parou, eu fiquei ali, em silêncio, sem conseguir me mexer. Minha respiração estava ofegante e minha mente tentava processar o que tinha acabado de acontecer. O homem ainda estava lá? Ele tinha sumido? Eu não tinha coragem de olhar para o banco de trás de novo. Tudo o que eu conseguia fazer era ficar ali, paralisado pelo medo. Depois de alguns segundos que pareceram uma eternidade, criei coragem e olhei lentamente pelo retrovisor. Para minha surpresa, o banco de trás estava vazio. O homem havia desaparecido, como se nunca tivesse estado ali. Fiquei confuso e aterrorizado. Como aquilo era possível? Como ele poderia ter aparecido e desaparecido do nada? Tentei me acalmar e pensar racionalmente. Talvez minha mente estivesse pregando peças em mim.
Talvez o cansaço daquela noite tivesse causado algum tipo de alucinação, mas ao mesmo tempo, aquilo parecia tão real, tão tangível. Eu vi aquele homem no banco de trás do meu carro, tenho certeza disso. Após alguns minutos tentando recuperar o fôlego, decidi continuar dirigindo. Liguei o carro e voltei para a estrada, sempre com os olhos atentos ao retrovisor, esperando ver aquele homem de preto de novo. Mas felizmente, o resto da viagem foi tranquilo. Eu cheguei à casa dos meus pais sem mais incidentes, mas a sensação de desconforto e o medo de que ele pudesse aparecer novamente nunca me abandonaram. Na manhã seguinte, ainda abalado pela experiência, contei para meus pais o que tinha acontecido. Eles ouviram atentamente, mas para minha surpresa, não pareciam tão surpresos quanto eu esperava. Meu pai, que sempre foi cético em relação a essas coisas, apenas me disse: "Já ouvi histórias parecidas. Você provavelmente encontrou o Homem de Preto, uma figura que dizem aparecer por essa estrada. Alguns dizem que é um espírito perdido, outros acham que é algo pior. Seja o que for, é melhor não tentar entender. Apenas evite essa estrada à noite. Desde aquele dia, eu nunca mais dirigi por aquela estrada depois do anoitecer. Ainda me pergunto o que exatamente eu vi naquela noite. Talvez fosse uma ilusão causada pelo cansaço, ou talvez fosse algo sobrenatural. Tudo o que sei é que aquela figura de preto continua assombrando minhas lembranças. E até hoje, quando dirijo sozinho à noite, não consigo deixar de olhar pelo retrovisor, esperando nunca mais ver aquele homem sem rosto." Para quem não me conhece, sou de Garanhuns, no agreste de Pernambuco. E apesar de sempre ouvir histórias e lendas sobre assombrações e entidades que rondam as estradas e as áreas rurais daqui, nunca dei muita importância. Eu acreditava que eram apenas histórias passadas de geração em geração para assustar as pessoas, principalmente as crianças. Mas depois daquela noite, posso garantir que existem coisas que a gente não consegue explicar, não importa o quanto tentemos racionalizar. Tudo começou em uma noite comum de sábado, quando saí para uma festa com alguns amigos no centro da cidade. Era um evento que esperávamos há muito tempo e a expectativa estava lá no alto. Dancei, bebi e me diverti bastante, como qualquer jovem de 20 e poucos anos faria. A festa rolou até tarde e quando tudo acabou, eu e meus amigos nos despedimos e cada um seguiu para sua casa. Como moro em um bairro mais afastado, em direção às zonas mais rurais de Garanhuns, eu tinha uma viagem de cerca de meia hora pela frente. Peguei o carro e segui meu caminho como de costume, ouvindo música no rádio e deixando o vento da madrugada entrar pela janela entreaberta. A noite estava clara, com a lua minguante brilhando sobre as árvores e iluminando levemente a estrada. Era uma visão até bonita, embora o silêncio da noite, combinado com as estradas quase desertas, sempre tenha me deixado um pouco inquieto. Mesmo assim, estava acostumado a esse trajeto. A estrada, cercada de árvores altas e sombras que pareciam se mexer com o movimento dos faróis, me era familiar e eu dirigia por ela sem dar muita atenção ao que acontecia ao redor. Mas naquela noite, havia algo de diferente no ar. Talvez fosse o cansaço depois de horas de festa. Talvez fosse a leveza da bebida ainda circulando pelo meu corpo. Mas não pude evitar sentir um arrepio na espinha enquanto avançava pela estrada quase deserta. A estrada pela qual eu seguia era conhecida por ser mal iluminada e repleta de curvas sinuosas. Já tinha ouvido histórias de acidentes e de pessoas que afirmavam ter visto coisas estranhas por ali, mas nunca dei muita atenção a esses relatos. Garanhuns é cheia de lendas e sempre achei que essas histórias eram exageradas ou distorcidas ao longo do tempo. Porém, o que aconteceu naquela noite mudou completamente minha visão sobre o que poderia ser real ou não. Eu já estava a uns 20 minutos de casa, passando por um trecho da estrada que se alargava um pouco antes de afunilar novamente numa curva fechada. E foi então que a vi. Lá, parada à beira da estrada, havia uma figura feminina. À primeira vista, parecia ser uma mulher jovem, vestida de branco, com um longo vestido que se estendia até o chão, movido levemente pela brisa noturna. A princípio, pensei que fosse uma pessoa comum que talvez estivesse voltando de uma festa, assim como eu, e que tivesse se perdido ou precisasse de ajuda.
Afinal, quem estaria àquela hora da noite, sozinha, no meio do nada? Conforme me aproximei, comecei a desacelerar o carro, tentando entender melhor o que estava acontecendo. Não era incomum ver pessoas pedindo carona naquela estrada, especialmente nas noites de sábado, quando muitas festas aconteciam na região. No entanto, algo naquela mulher parecia estranho. Ela estava parada de uma maneira rígida, como se estivesse congelada no tempo, olhando fixamente para a estrada à sua frente. O vestido branco que ela usava brilhava à luz dos faróis do meu carro, o que deu um aspecto quase sobrenatural à sua figura. Mas o que me causou um verdadeiro calafrio foi o fato de que ela não parecia se mover, nem mesmo quando o vento balançava as folhas das árvores ao redor. Foi nesse momento que comecei a questionar se deveria parar ou seguir em frente. Algo dentro de mim me dizia que havia algo de muito errado ali. No entanto, a curiosidade, ou talvez o instinto de ajudar, falou mais alto, e eu desacelerei ainda mais, até praticamente parar o carro a poucos metros de onde ela estava. A mulher continuava parada, imóvel, olhando para o nada. Sua cabeça estava inclinada levemente para baixo e seus braços estavam soltos ao longo do corpo, como se não houvesse qualquer tensão neles. Eu hesitei por alguns segundos, mas abaixei o vidro do carro e chamei por ela, perguntando se estava tudo bem. A resposta que esperava não veio. Na verdade, ela sequer parecia ter me ouvido. Foi então que ela começou a se mover, lentamente. Seus pés quase não faziam barulho no chão, e mesmo à luz dos faróis, era difícil enxergar claramente seus traços. Ela caminhou em minha direção com passos calmos, mas havia algo de muito errado na maneira como se movia. Cada passo parecia hesitante, como se ela estivesse flutuando, e seus movimentos não eram naturais. Enquanto se aproximava, eu comecei a sentir uma pressão crescente no peito. Um medo inexplicável que foi se intensificando a cada segundo. Quando ela chegou perto o suficiente para que eu pudesse ver melhor seu rosto, foi aí que o verdadeiro terror começou. Seus traços eram distorcidos. O que eu vi não parecia humano. Seu rosto estava pálido, quase translúcido, como se estivesse envolvido em uma neblina. E seus olhos... os olhos dela eram os piores. Eles eram opacos, vazios, sem vida, como se fossem dois buracos negros em meio à sua face fantasmagórica. A boca dela estava ligeiramente aberta, mas não em um sorriso, e sim em algo que eu só posso descrever como um grito silencioso, como se estivesse eternamente presa em um estado de dor ou desespero. Eu não sabia o que fazer. Fiquei paralisado, com as mãos ainda no volante, o coração batendo tão rápido que eu podia ouvir o som dos batimentos em meus ouvidos. Foi uma sensação avassaladora de medo, como se tudo ao meu redor tivesse congelado no tempo e apenas aquela figura estivesse viva, se é que se pode chamar aquilo de vida. Antes que eu pudesse tomar qualquer atitude, ela simplesmente desapareceu. Sim, desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. Não houve som, não houve movimento abrupto. Num instante ela estava ali, e no seguinte, tudo o que restava era o silêncio da estrada. O espaço onde ela esteve, a poucos metros de mim, estava vazio. Meu corpo inteiro estava trêmulo. O terror que senti naquele momento é difícil de descrever em palavras. Acelerei o carro e saí dali o mais rápido que pude. Durante todo o trajeto de volta, não conseguia parar de olhar pelo retrovisor, com a sensação constante de que ela poderia aparecer de novo a qualquer momento. O medo de que a noiva fantasma de Garanhuns estivesse me seguindo foi avassalador. Quando finalmente cheguei em casa, já passava das 3 da manhã. Estacionei o carro na garagem e fiquei dentro do veículo por alguns minutos, tentando processar o que tinha acontecido. Assim que consegui respirar um pouco mais tranquilamente, saí do carro e entrei em casa, ainda tremendo. As luzes estavam apagadas e o silêncio, que geralmente seria acolhedor, naquela noite parecia mais opressor. Fui direto para o meu quarto, mas por mais que estivesse exausto, não conseguia dormir. Fiquei deitado, encarando o teto, revivendo cada detalhe daquela aparição. O rosto da mulher, seus olhos vazios, a maneira como ela desapareceu sem deixar rastros. Tudo estava tão fresco na minha mente que eu não sabia mais o que era real e o que poderia ser apenas fruto da minha imaginação.
Na manhã seguinte, contei o que tinha acontecido para um amigo de infância que conhecia bem as histórias locais. Ele ficou em silêncio por alguns minutos antes de finalmente dizer: "Você viu a noiva, né? Ela é conhecida por aparecer nas estradas perto de Garanhuns. Muitos dizem que ela morreu em um acidente de carro, a caminho do próprio casamento. Dizem que seu espírito nunca descansou e que ela vaga por essas estradas, sempre à procura de algo ou alguém." A história, embora familiar, nunca tinha me causado tanto impacto antes. Eu já tinha ouvido essa lenda, como quase todo mundo que cresceu por aqui. Mas ouvir meu amigo falar sobre ela, depois do que eu tinha visto, tornou tudo mais real. Eu não podia mais ignorar o que havia acontecido. Aquela não era apenas uma história de fantasmas contada para assustar os mais jovens. Eu tinha visto algo com meus próprios olhos. Nos dias que se seguiram, tentei seguir minha vida normalmente, mas aquele incidente continuava me assombrando. Toda vez que eu pegava o carro à noite, meu coração acelerava e a lembrança da noiva fantasma vinha à tona. Comecei a evitar as estradas mais isoladas, preferindo fazer trajetos mais longos, mas que me faziam sentir um pouco mais seguro. Até mesmo os sons noturnos da casa, que antes eu ignorava, passaram a me deixar alerta. Estava sempre à espera de algo, de uma presença, de um sinal de que ela ainda estava me observando. Algumas semanas depois, durante uma conversa informal com um grupo de amigos, decidi contar minha experiência em detalhes. Para minha surpresa, vários deles também tinham histórias semelhantes. Um deles falou sobre uma vez que, dirigindo por uma estrada próxima a que eu tinha visto a noiva, percebeu uma figura branca no retrovisor. Outro amigo, que trabalhava como motorista de aplicativo, relatou que, certa noite, uma passageira entrou em seu carro e, no meio do trajeto, simplesmente desapareceu, deixando para trás apenas um véu branco no banco de trás. As histórias eram inúmeras e cada relato parecia mais estranho e perturbador que o anterior. Foi então que percebi que aquela figura que eu tinha visto não era única. Ela fazia parte de algo maior, de um fenômeno que assombra as estradas de Garanhuns e seus arredores há muito tempo. E o mais assustador de tudo era que, apesar das semelhanças entre os relatos, ninguém conseguia explicar exatamente o que estava acontecendo. Cada pessoa que tinha visto a noiva fantasma parecia ter sua própria versão da história, mas havia sempre uma constante: o medo. O medo profundo e primal que vinha com o encontro com aquela entidade, algo que nenhum de nós conseguia ignorar. Com o passar do tempo, comecei a pesquisar mais sobre a lenda da noiva fantasma. Conversei com moradores mais antigos, procurei artigos em jornais locais e até explorei alguns fóruns na internet, onde outras pessoas compartilhavam experiências parecidas. Descobri que a história da noiva era muito mais antiga do que eu imaginava. Alguns diziam que ela era o espírito de uma mulher que morreu no século passado, enquanto outros afirmavam que se tratava de uma maldição que recaía sobre qualquer mulher que tivesse seu casamento interrompido por uma tragédia. A cada nova versão que eu ouvia, mais convencido ficava de que havia algo de verdade por trás da lenda. Mas, ao mesmo tempo, quanto mais eu mergulhava nessa investigação, mais o medo tomava conta de mim. Tive pesadelos várias noites lá seguidas, nos quais eu revivia o momento em que a via ao lado da estrada. Em meus sonhos, no entanto, ela não desaparecia. Em vez disso, ela se aproximava lentamente do meu carro, até ficar a poucos centímetros de mim, seu rosto distorcido preenchendo todo o meu campo de visão. Eu acordava suando frio, com o coração disparado, incapaz de voltar a dormir. Os pesadelos me assombraram por meses. Fiquei cada vez mais obcecado pela ideia de descobrir a verdade sobre a noiva fantasma. Mas, por outro lado, sabia que quanto mais me aprofundava nesse mistério, mais arriscava minha própria sanidade. A linha entre o que era real e o que era fruto do meu medo começou a se desintegrar. Não sabia mais se aquilo que vi naquela noite era de fato real ou se, de alguma forma, a própria lenda tinha se infiltrado na minha mente. Chegou ao ponto de eu evitar dirigir sozinho à noite por completo. Passei a pegar caronas sempre que podia, e quando não havia escolha, eu esperava até o amanhecer para fazer qualquer viagem. Meus amigos notaram essa mudança de comportamento, mas eu evitava explicar o motivo. Como poderia contar que uma simples visão na estrada tinha mudado completamente a forma como eu vivia minha vida? Depois de muitos meses tentando esquecer o ocorrido,
as coisas finalmente começaram a voltar ao normal. Mas ocasionalmente, quando estou sozinho à noite, sinto aquela mesma presença, como se ela estivesse me observando, esperando o momento certo para aparecer novamente. Pode ser só minha imaginação, ou talvez seja algo muito mais sombrio. Agora compartilho essa história com vocês, esperando que, de alguma forma, isso ajude a aliviar o peso que carrego desde aquela noite. Não sei se algum de vocês já passou por algo parecido, mas se já, saibam que não estão sozinhos. Garanhuns tem suas lendas, e eu, infelizmente, fui uma das pessoas que descobriu isso da pior maneira possível. Então, se algum dia você estiver dirigindo por essas estradas desertas e vir uma figura ao lado da estrada, pense 2 vezes antes de parar. Pode ser que você esteja prestes a encontrar a noiva fantasma de Garanhuns. Tudo começou quando minha tia, que trabalha em uma oficina de artesanato em Tracunhaém, uma cidadezinha no interior de Pernambuco famosa pela produção de bonecos de barro, trouxe para casa uma dessas peças. Minha família é de lá e crescer nesse ambiente, cercado de artesanato e esculturas, sempre foi algo normal para mim. Desde pequeno, eu via minha tia modelando barro e criando figuras das mais variadas formas e tamanhos. Ela tinha uma oficina própria, mas também trabalhava para outras oficinas da cidade, que produziam esses bonecos em larga escala para turistas e apreciadores de arte popular. Naquele dia específico, minha tia chegou em casa com um boneco de barro que parecia diferente dos outros. Ele não era grande, tinha pouco mais de 30 centímetros de altura, mas havia algo nele que me deixou desconfortável desde o primeiro momento em que bati os olhos. Minha tia disse que o boneco era uma peça especial, uma encomenda de alguém importante, e que o processo de fabricação tinha sido muito minucioso. Ela falou com um certo orgulho sobre os detalhes da escultura, mas não me aprofundei muito na conversa. Para mim, era só mais um dos muitos bonecos de barro que circulavam pela casa. Ela colocou o boneco na prateleira da sala, junto com outros artesanatos que colecionava, e seguimos com a nossa rotina. A noite caiu e tudo parecia normal, até eu começar a ouvir passos leves pelo corredor. Era como se alguém estivesse caminhando pela casa, mas os passos eram muito leves, quase imperceptíveis. No começo, pensei que fosse minha tia indo para o quarto, ou talvez o vento balançando algo, mas quando o som persistiu, senti um calafrio. Levantei da cama e fui até o corredor verificar. O chão de madeira rangia sob meus pés, mas quando cheguei na sala, não vi nada de estranho. Só que, quando olhei para a prateleira, notei que o boneco de barro não estava mais lá. A sensação de desconforto que eu já tinha sentido antes agora se transformou em um medo que eu não conseguia explicar. Fiquei parado, olhando para o espaço vazio onde o boneco deveria estar, tentando processar o que estava acontecendo. Será que alguém tinha mexido nele? Talvez minha tia o tivesse levado para algum lugar, mas não fazia sentido. Já era tarde e ela já estava dormindo. Voltei para o quarto, mas o barulho dos passos continuava. Dessa vez parecia mais claro, mais próximo. Fui de novo até o corredor, minha respiração acelerada, e foi quando vi algo que me fez parar no meio do caminho. Ali, no final do corredor, estava o boneco. Ele não estava mais na sala. Estava parado no chão, como se alguém o tivesse colocado ali de propósito. Senti um calafrio percorrer meu corpo. E naquele momento, algo dentro de mim gritava para eu não me aproximar. Mas a curiosidade foi maior. Aproximei-me devagar, meus olhos fixos no boneco. Ele continuava imóvel, mas havia algo nos seus olhos. Algo diferente. Não sei explicar exatamente o que era, mas parecia que o olhar dele estava de alguma forma vivo. Era como se estivesse me observando, como se me seguisse enquanto eu andava. Peguei o boneco com cuidado e o coloquei de volta na prateleira. Depois disso, voltei para o quarto e tentei dormir, mas passei a noite inteira em alerta, ouvindo os passos cada vez mais próximos. Na manhã seguinte, contei à minha tia sobre o que tinha acontecido, esperando que ela risse e dissesse que eu estava imaginando coisas. Mas para minha surpresa, ela ficou séria e me disse para não mexer mais no boneco. Ela disse que na cultura popular de Tracunhaém, há histórias sobre bonecos de barro que ganham vida quando não são feitos com o devido respeito. Segundo ela,
O artesanato carrega consigo a energia e as intenções de quem o cria, e qualquer deslize pode acabar resultando em algo inesperado. Aquilo me deixou ainda mais nervoso. Passei o resto do dia tentando evitar olhar para o boneco, mas era difícil. A sensação de que ele estava sempre me observando era constante, mesmo quando eu não estava na sala. A noite chegou e eu sabia que as coisas iriam piorar. E foi exatamente o que aconteceu. Assim que me deitei, comecei a ouvir os passos novamente. Dessa vez estavam mais rápidos, mais ritmados, como se alguém estivesse correndo pelo corredor. Fui até a porta do quarto e a abri lentamente. O corredor estava vazio, mas o som dos passos continuava. Era como se eles estivessem ao meu redor, vindo de todas as direções ao mesmo tempo. Quando acendi a luz, vi o boneco de novo. Só que agora ele estava mais perto, bem no meio do corredor, e seus olhos estavam diferentes de novo. Não eram mais os mesmos olhos de barro inanimado. Havia uma faísca, um brilho, algo que me fez acreditar que ele estava vivo. Corri para o quarto da minha tia e a acordei, desesperado. Contei tudo o que estava acontecendo, e ela me olhou com uma expressão que misturava preocupação e algo mais. Algo que eu não conseguia identificar. Ela levantou-se sem dizer uma palavra e foi até o corredor. Pegou o boneco com as duas mãos e o levou de volta para a prateleira. Depois, olhou para mim e disse apenas: "Não mexa nele de novo." Passei as noites seguintes em um estado de vigília constante, sempre esperando ouvir os passos de novo. E claro, eles continuaram. Todas as noites como um relógio. Às vezes eram apenas alguns passos leves. Outras vezes parecia que o corredor inteiro estava sendo tomado por alguém, ou algo que não queria me deixar em paz. O boneco, apesar de sempre voltar para a prateleira de manhã, parecia mudar a cada dia. Seus olhos, que antes eram apenas pequenos buracos de barro, agora pareciam brilhar com uma intensidade que eu nunca tinha visto em nenhum outro boneco de barro antes. Uma noite, o som foi diferente. Em vez de passos, ouvi algo mais forte, como se alguém estivesse arrastando móveis pela casa. Levantei-me de um pulo e fui direto para a sala, mas desta vez, minha tia já estava lá. Ela olhava para a prateleira com uma expressão de puro terror no rosto. O boneco não estava lá. Nós dois olhamos ao redor da sala e foi quando percebemos. O boneco estava na porta da casa, parado, como se estivesse tentando sair. Minha tia, sem hesitar, pegou o boneco e o jogou no chão com força. Ele se quebrou em pedaços, mas mesmo assim, aquela sensação de que algo estava nos observando não desapareceu. Passamos o resto da noite acordados e no dia seguinte, minha tia levou os restos do boneco para a oficina, onde ela o enterrou no quintal, dizendo que isso faria com que a energia fosse finalmente dissipada. Depois disso, os passos pararam. O corredor ficou silencioso, mas a sensação de que algo estava errado nunca foi embora completamente. Até hoje, quando visito minha tia em Tracunhaém, evito olhar para qualquer boneco de barro. Eles me lembram daquele boneco específico, daquele olhar que parecia vivo, e de todas as noites em que senti que estava sendo observado. Este é o meu relato, e eu sei que parece algo tirado de um filme de terror, mas posso garantir que tudo o que contei aconteceu de verdade. Cuidado com o que trazem para suas casas, especialmente se for algo que parece inofensivo, como um boneco de barro. Nunca se sabe o que pode estar à espreita por trás de um simples objeto.